Temos o mapa, Sol Capricórnio, 8ª casa, Lua Peixes, 10ª casa. John Denver é cantor. Sol de 8ª é aquele Sol do indivíduo que tem uma conexão com outros níveis de energia, graus de consciência, e isso não tem uma regulagem. E isso acontece de uma forma de invasão. Então o indivíduo sente como ele sob uma pressão constante, como se fosse invadido a qualquer momento. Então ele desenvolve, tem gente que até tem pesadelos constantes. A Lua Peixes, 10ª casa, é a tentativa de trocar conteúdo emocional junto ao grupo no exercício da profissão do indivíduo. Geralmente a Lua Peixes ela é muito empática, que vai procurar trabalhar em um ambiente que tente ajudar as pessoas, socorrê-las, ou que tenha um grau de compreensão da psique daquele indivíduo, que é a forma que ele encontra de superar determinadas sensações que ele tem ao tratar as pessoas. Temos o mapa, Sol Aquário, 8ª casa, Lua Sol Capricórnio, 8ª casa, Lua Aquário, 8ª casa. Horn é soprano. Um Sol de 8ª casa é aquele Sol do indivíduo que tem uma conexão extra com os níveis de energia espirituais, graus de consciência, e tudo isso muito intenso e sem controle, exigindo do indivíduo um super esforço para conter esse tipo de influência. A Lua é a tentativa de trocar conteúdo emocional a partir dos assuntos que sugerem que o indivíduo precisa evoluir ou transmutar o que ele passa na vida. Uma Lua de Aquário costuma sugerir que o indivíduo vai buscar caminhos alternativos para isso. Temos o mapa Sol Capricórnio de 7ª, Lua Gêmeos de casa 12. Destaque é ator. Sol de 7º, o indivíduo busca desde muito cedo uma relação afetiva para que a pessoa se sinta completa. Desde muito cedo pensa em casamento, vamos colocar dessa forma. A Lua na 12 sugere que o indivíduo vai fazer reflexões no sentido de como é que funciona o emocional dela. E isso vai fazer com que ela preste muita atenção nos pensamentos que ela tem, nos sentimentos que ela tem, nas sensações que ela tem, nas flashes que passam pela mente dela de coisas que ela não estava nem pensando. Então isso provoca no indivíduo um círculo vicioso de tentar encontrar a origem disso. Isso faz com que o indivíduo se afaste das pessoas, então é no mínimo paradoxo. Se o meu Sol diz que eu preciso de um relacionamento para me sentir bem, e a Lua me diz que o meu emocional está passando por alguma dificuldade, eu preciso me isolar, então como é que eu faço para ter um relacionamento e me isolar? Então é importante a pessoa entender as necessidades que ela tem e até mesmo explicar para outra pessoa com quem ela está. Ela vai ter momentos em que ela vai se isolar, depois ela volta e vai conviver normalmente, ou relativamente normal. Temos o mapa, Sol Capricórnio 6ª casa, Lua Sagitário 5ª casa. Humberto Eco é romancista. O Sol de 6º, o indivíduo vai trabalhar a vida inteira, e tudo na vida desse indivíduo vai girar em torno das atividades profissionais dele. A Lua 5ª casa é a tentativa de trocar conteúdo emocional a partir de relacionamentos leves e que sejam empolgantes e que sejam festivos. Temos o mapa Sol Capricórnio, Lua Libra,
Mel Gibson. O Sol de sexta para sétima casa sugere que o indivíduo vai trabalhar a vida toda, vai fazer uma certa reflexão no sentido das questões de saúde. A Lua de quarta casa vai sugerir que os assuntos familiares na vida dele têm um reflexo no emocional dele, como ele lida com o emocional. A Lua em Libra sugere que o indivíduo está constantemente tentando equilibrar o emocional dela. Então, é uma tendência do indivíduo viver grandes empolgações, grandes depressões, grandes empolgações, grandes depressões. O Sol de sexta para sétima casa pode sugerir também a necessidade desse indivíduo em estabelecer relacionamentos para que ele se sinta completo. Temos o mapa: Sol, Capricórnio, sexta casa, Lua, Gêmeos. Joffrey é um coreógrafo. Sol de sexta casa, o indivíduo vai trabalhar a vida inteira, vai prestar atenção sobre as questões de saúde dele. A Lua de 11ª casa vai dar um relacionamento bastante grande desse indivíduo. Ele vai buscar a troca emocional com as amizades. Vai mostrar que ele vai ter mudanças de humor e essas mudanças de humor interferindo nessa relação com as amizades. Sugere também que é uma pessoa que vai trabalhar sempre muito, incansavelmente, digamos assim, e que também busca troca intelectual com as amizades. Temos o mapa: Sol, Capricórnio, sexta casa, Lua, Aquário, sétima casa. Emily é reformista social. O Sol de sexta casa, o indivíduo vai conviver a vida toda dele com o trabalho e com as pessoas do trabalho. Ele vai trabalhar a vida inteira. A Lua de sétima casa é a tentativa de trocar conteúdo emocional a partir de um relacionamento estável. Mas esse relacionamento estável, ele muda constantemente de perspectiva, sugerindo que o indivíduo tenha vários relacionamentos estáveis ao longo da vida. Temos o mapa: Sol, Capricórnio, sexta casa, Lua, Peixes, nona casa. Ava Gardner, atriz. O Sol na sexta casa é um indivíduo que vai trabalhar a vida inteira. Tudo na vida dele gira ao redor das atividades do trabalho dele. A Lua na nona casa é a tentativa do indivíduo trocar conteúdo emocional junto às pessoas com as quais ele vai fazer um aprofundamento do conhecimento dele ou uma ampliação da cultura. Temos o mapa: Sol, Capricórnio, sexta casa, Lua, Aquário, sexta casa. Ali é campeão mundial de boxe. Sol de sexta casa, o indivíduo vai trabalhar a vida inteira dele, ele vai ficar envolvido nas atividades profissionais dele a vida inteira e tudo vai girar ao redor das atividades profissionais. A Lua de sexta casa é a tentativa de trocar conteúdo emocional junto ao grupo dos colegas de trabalho. Lembrando que Aquário muitas vezes vai ter uma necessidade de que haja diversidade nessas pessoas ou na forma de pensar. Temos um mapa: Sol, Capricórnio, quinta casa, Lua, Sagitário, quinta casa. Matisse, artista. Sol de quinta casa, o indivíduo vai ter relacionamentos leves a vida inteira, porque é a partir desses relacionamentos que ele conhece o mundo e a vida. A Lua de Sagitário, quinta casa, sugere a tentativa de troca de conteúdo emocional junto a essas pessoas do relacionamento leve, sendo que na questão emocional, diferente do Sol, a Lua dele, ou seja, as questões emocionais são mais empolgantes. Temos um mapa: Sol, Capricórnio, Lua, Leão. Sol de quinta casa, Lua de 12ª casa, mapa do Yogananda.
Sol de quinta casa deveria ser um indivíduo que vai, ao longo da vida toda, manter os mesmos hábitos empolgantes da época de namoro. É um sol criativo, é um sol que vai dar criatividade para o indivíduo e expressão, vamos colocar assim. A lua em Leão de casa 12 significa que o indivíduo fica muito motivado a profundas reflexões do que acontece com ele, por que ele pensa o que ele pensa, por que ele sente o que ele sente, que tipo de reação ele tem em relação a isso e por que ele reage dessa forma. Então é um processo de introspecção, correto? Então é um sol, digamos, extrovertido e uma lua introvertida. Milton, mas lua em Leão introvertida acontece que é na casa 12. Se fosse em qualquer outra área do mapa, eu diria, lua em Leão, beleza, ele vai comunicar tudo que ele pretende. Mas a lua na 12 fica puxando o indivíduo para essa reflexão. Isso é bom ou ruim? Não é nem bom nem ruim, só é. Temos o mapa Sol, Capricórnio, Lua Virgem. Dolly Parton é uma cantora. Sol de quinta casa em Capricórnio sugere que o indivíduo vai preferir a vida toda ter um tipo de relacionamento leve. Porque o relacionamento leve no mapa astrológico é quinta casa e o relacionamento estável e consolidado, digamos assim, é sétima casa. Então, o indivíduo de Sol de quinta casa pode e deve manter os seus hábitos de namoro, mesmo estando numa relação estável, para manter esse Sol feliz. A Lua de casa 12 sugere que o emocional do indivíduo, além dele traçar inconscientemente a análise perfeccionista das coisas, a crítica, tudo em relação a ela mesma, evidentemente, em primeiro lugar, e depois aos outros e às coisas. Então, essa lua de 12 vai sugerir que o indivíduo está o tempo todo fazendo uma reflexão. Quando a gente faz esse tipo de reflexão, normalmente a gente só usa o banco de dados que a gente tem. Bom, mas se eu cheguei no ponto de estar analisando aspectos meus com os meus dados, eu possivelmente não vou encontrar muita saída para isso. Por isso que eu preciso de um psicólogo, um psiquiatra ou alguma outra estrutura de suporte para conseguir fazer uma avaliação mais clara daquilo que eu estou questionando. Então, o Sol de quinta casa sugere leveza, mas a Lua na 12 diz que as coisas não são muito assim e que a tendência desse indivíduo é passar um bom tempo refletindo sobre aspectos que ele tenha vivido, ou que ele sente, ou que ele pensa, não entende por que ele pensa. Temos o mapa Sol, quinta casa Capricórnio, Lua Escorpião. Cynthia Payne é uma atriz ou artista. Vamos olhar da seguinte forma. O Sol de quinta casa, ele traz para o indivíduo uma criatividade e uma necessidade de se relacionar com as pessoas de uma forma leve, afetivamente falando. A Lua em quarta casa em Escorpião significa que é uma relação familiar difícil, em que a família não sabia lidar adequadamente com as questões emocionais, fazendo com que o indivíduo ou viva muito sob o regime das questões, das orientações familiares, ou lute o tempo todo para se desvencilhar disso. Temos o mapa Sol Capricórnio quinta casa, Lua Capricórnio quinta casa. Dana Summer, cantora.
O Sol de quinta casa é um indivíduo que vai buscar ter relacionamentos leves a vida inteira para aprender sobre a vida a partir dos relacionamentos. A Lua em Capricórnio de quinta casa é a tentativa de trocar conteúdo emocional com essas pessoas, lembrando que a Lua Capricórnio não é uma Lua que se expressa muito bem. Então temos ali a necessidade de trocar conteúdo emocional, mas a dificuldade de expressar isso.